Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos. Já estamos aqui com mais um programa Viver com Fé e Saúde, com alegria no coração, né, gente? Preparamos tudo com muito carinho, com muito cuidado para cada um de vocês que nos acompanham aqui na TV Imaculada. Então, muito obrigada pelo seu sim, por você estar aí conectado conosco, não só no Viver com Fé e Saúde, mas com toda a programação da nossa querida TV Imaculada. Como vocês sabem, não há como começar o nosso programa sem a nossa consagração. Então vamos voltar agora ao nosso coração, à Mãezinha do Céu, e agradecer sobretudo pelo dom da nossa vida, né? Por ela estar acompanhando sempre a gente, levando os nossos agradecimentos e os nossos pedidos lá no coração do seu Filho Jesus. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora? Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Ah, meus queridos, coisa boa, né? Vai dando uma paz no coração, não é? E tudo muda, os nossos olhares mudam acerca da vida quando a gente tem os olhos voltados à espiritualidade, que a gente possa realmente seguir independente de todas as adversidades que a vida vai nos apresentando, olhos voltados para o céu seguindo, porque a adversidade elas acontecem. O que vai mudar é a forma como você vai fazer o enfrentamento diante de tudo de difícil que acontece em nossa vida. Então vamos ter esses olhares, né, voltados ao céu. Olha, gente, o tema do nosso programa: superação através da fé, do esporte, da adaptação e do amor. Quem vai falar conosco é o Tiago da Silva Vasques, ele que é professor de Educação Física, gente, ele é palestrante, ele é escritor e vocês vão conhecer uma história linda de vida, de ressignificação que ele vai trazer aqui pra gente. Está aguardando ali já no nosso formato, né, novo, no Viver com Fé e Saúde agora para 2021 e já nós vamos bater um papo com ele. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Já estão todos reunidos aí, todos organizados para podermos acompanhar o programa dessa semana? Então, gente, olha, ouvidos atentos para que a gente possa receber tudo aquilo que o nosso convidado tem para nos dizer, que sem sombra de dúvidas a gente vai conseguir, de repente, você que está nos acompanhando, ter um olhar diferenciado acerca de alguma dificuldade que você vem enfrentando neste momento. Olha o tema do nosso programa, gente: superação através da fé, do esporte, da adaptação e do amor. É uma cesta de apanhados, né, em relação à nossa ressignificação da vida e tudo mais. E a gente vai conhecer um pouco da história do nosso convidado, que é o Tiago da Silva Vasques. Ele que é professor de Educação Física, gente. Então hoje nós vamos conhecer uma linda, uma emocionante história de vida, de superação, de ressignificação, como eu gosto de dizer, né? De fé, de amor. Tiago, seja muito bem-vindo aqui à TV Imaculada, ao nosso programa Viver com Fé e Saúde. É com uma alegria muito grande em nosso coração que nós recebemos você aqui para contar um pouco, né, sobre você, sobre a sua história. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Viver com Fé e Saúde, Tiago. Muito obrigado, Claudinha, aí, pela oportunidade. Muito grato de estar podendo levar um pouquinho da minha vida para vocês aí. Sim, eu gostaria que você começasse falando, Tiago, em relação a você, se apresente para os nossos telespectadores, fala para a gente sobre a sua idade, a sua profissão e qual seria, né? Qual seria a sua limitação, querido? Bom, eu me chamo Tiago, tenho 36 anos, sou formado em Educação Física e também sou escritor, sou
palestrante motivacional, sou pregador, enfim. E eu sou deficiente físico, né? Sim. Conta pra gente qual que seria essa limitação, qual seria essa deficiência que você citou agora. Bom, quando eu nasci, eu tive paralisia cerebral, né? Ah, Que afetou as minhas pernas e por uma falta de oxigênio na hora do parto, eu me tornei, dessa forma, deficiente físico. entendi. E como é que foi para a sua família? Conta pra gente como é que eles descobriram a paralisia cerebral. Você falou que foi logo no parto, né? Faltou a questão da oxigenação. A gente usa o termo, né, de anóxia. Enfim, e como é que foi a família perceber, descobrir tudo isso? Claro que os médicos, né, talvez tenham orientado, enfim. Mas conta pra gente como que foi essa movimentação, esse primeiro impacto da sua família, querido, quando você nasceu. Bom, eu aos 22 dias de vida, eu apresentei uma reação que até então eu não tinha apresentado, né? E o que que aconteceu? A minha mãe logo quando eu apresentei essa determinada reação, ela ela percebeu isso e já me encaminhou logo pro médico, Sim. onde nós fizemos uma consulta e esse mesmo profissional nos encaminhou até São Paulo, onde eu fiz uns exames mais específicos lá e esse especialista de São Paulo foi quem me deu esse diagnóstico de deficiência física causada por essa falta de oxigênio na hora do parto. Foi mais ou menos isso. Entendi. E durante a sua infância, conforme você foi crescendo, se desenvolvendo, inclusive intelectualmente, como é que foi para você essa questão de você se perceber diferente das outras crianças? Você perceber essa questão que até então seria uma limitação para você? Você questionou Deus? Houve um questionamento em relação à família, em relação a você mesmo, né? Como é que foi tudo isso para você lá na infância, quando você começou a ter essas primeiras percepções? Bom, graças a Deus eu nunca questionei a Deus o porquê dessa limitação, porque graças a Deus eu sempre tive e eu tenho muita fé, né, em Deus e dou graças a Deus também que tem uma base familiar muito boa que sempre me ensinou que eu devo me aceitar como eu sou e que eu sou capaz sim de ter uma vida dita normal, né? Posso fazer tudo que eu quero, mas com um detalhe, sempre no meu ritmo, no meu tempo e da minha maneira. Você preferiu, na verdade, olhar para aquilo que você tem e não para aquilo que te falta, baseado em relação à sustentação da sua família, que foi fundamental nesse processo da sua infância, não? Exatamente, exatamente. Quando a gente fala, Tiago, em relação ao desenvolvimento humano, e a gente sabe que cada idade das nossas vidas tem a sua beleza, tem os seus desafios, né? Tem os seus cuidados necessários. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente como que foi para você passar pelo processo da adolescência, que as pessoas, inclusive, usam um termo que eu sempre questiono e não gosto muito que se fale, que é chamar os adolescentes de aborrecentes, né? Porque, como eu falei, cada fase da nossa vida tem a sua beleza. E o adolescente tem aquela questão de se fazer presente, viver em grupos, né? Não é criança, mas também não é adulto, tem aquela questão, né, dos grandes desafios e acredita que realmente pode tudo e que é já independente. Então, o Uhum. adolescente tem essa beleza dessa fase que ele vive. Como é que foi para você fazer todos esses enfrentamentos em relação, inclusive, como você colocou, que você tem a sua aceitação, você conseguiu colocar um olhar diferenciado em relação a essa limitação que até então, né, você
tem desde de bebezinho, mas como é que foi para você vivenciar toda essa fase da adolescência, que tem todas essas questões, que é um turbilhão de emoções que acontecem durante esse período da nossa vida, que todos nós passamos, né? Na verdade, ah, o maior adolescência, mas na minha vida toda até aqui, acredito que seja a inclusão, né? Eu não só na adolescência, mas na minha vida inteira, eu busco essa inclusão, né? Ser parte, atuante realmente da sociedade, vendo que eu posso fazer algo diferente, né? E ser essa diferença na sociedade, na minha vida e na vida do meu próximo. Na verdade, em relação a essa questão do seu corpo, não te impediu de forma alguma que você desenvolvesse e quebrasse barreiras em relação a outras questões, sobretudo da parte intelectual, sobretudo da parte espiritual, né, Tiago? Tanto é que hoje você é um homem que superou todas essas questões, ressignificou toda a sua vida. Mas conta pra gente em que momento de toda a sua vida até hoje, fase adulta, que você acredita que a fé foi mais importante para você? Que você falou, não, o que me sustenta, o que está me sustentando aqui neste momento agora é a minha fé. Porque tem um momento em que a gente vive, em que a gente meio que, não é que se desacredita, mas está triste, está introspectivo, se questiona, né? Às vezes não questiona nem a Deus, mas se questiona. E aí onde vem a fé e te sustenta e te alimenta. Durante todo esse processo da sua vida até hoje, nesse momento que estamos conversando, hoje na sua fase adulta, em que momento que a fé foi fundamental para que você pudesse reerguer, seguir adiante e falar, opa, eu tenho um Deus que me sustenta, eu tenho a minha espiritualidade. Que momento da sua vida? Conta pra gente. Bom, acredito que a fé, ela sempre, ela sempre esteve presente na minha vida e ela é o que realmente me move, é o que realmente me sustenta, é o que realmente me conduz, né? Aham. Então, a fé, para mim, é a base e é o sustento que eu preciso para viver todo esse processo de adaptação e de superação também, que eu passo e, consequentemente, com a minha própria vida, eu transmito para as pessoas. Sem dúvida. Querido, você é professor de educação física, né? Conta pra gente, quando é que você Isso. descobriu a paixão pelos esportes? Quando é que você falou, opa, é isso que eu quero pra minha vida? Bom, mais especificamente posso relatar para você aqui que foi quando eu tinha 9 anos de idade. Quando nessa idade eu simplesmente cheguei na minha casa e falei para os meus pais que eu queria cursar e concluir a faculdade de Educação Física. Então, posso dizer que foi desde os 9 anos de idade que eu descobri realmente qual a carreira profissional que eu ia seguir e essa paixão pelos esportes veio daí já também dessa paixão também pela educação física, né? Você lembra em que momento que foi? Você disse que você chegou em casa aos 9 anos de idade e falou, mãe, pai, quero ser professor de educação física, quero enveredar aí no meio dos esportes. Mas foi algum vídeo, alguma conversa, alguém que você viu? Foi um momento de educação física? Porque quando a gente está em idade escolar, a gente também tem como referência aquilo que os nossos professores nos orientam, né? Às vezes o próprio professor, muitas pessoas se descobrem apaixonados pela profissão, inclusive de ser professor, através, né, dos seus próprios educadores. Você lembra que momento que foi esse que te despertou e falou, eu quero ser? E não vai ter nada que vai me Bom, impedir, nem o meu corpo físico. bom, na verdade foi muito bom você me questionar sobre isso, porque o que me influenciou de fato para para que eu pudesse hoje estar aqui também como um profissional de educação física foi
professor e um excelente profissional e um grande amigo meu também da área da educação física, né? Eu, eu digo que foi ele um dos responsáveis por essa minha decisão de cursar educação física e de me tornar hoje um profissional de educação física. Excelente. Quando você decidiu cursar a faculdade, conta pra gente. Passou em algum momento assim você falar, meu Deus, a faculdade de educação física, né? Exatamente é o que eu quero. Você traçou essa meta, você foi em busca dela. Eu imagino que você ficava já imaginando, né? Pensando como que você ia, qual esfera, né? Da profissão você ia se especializar, enfim, tudo mais. Mas ao mesmo tempo tem os obstáculos que acontecem, né, durante a faculdade, durante a academia. Quais os obstáculos que você enfrentou durante esse processo de formação, Tiago? Bom, na verdade, logo que, partindo dessa decisão que eu tive, né, de cursar educação física, eu já sabia que eu ia encontrar muitos obstáculos e muitos desafios. Mas para pontuar para você, eu vejo que o maior obstáculo que eu enfrentei em todo esse processo de formação foi, infelizmente, Claudinha, o preconceito de algumas pessoas. Por quê? Porque eu ouvia muito: ah, esse curso não é para você, ah, isso é impossível para você fazer, ah, você é doido, você é louco de fazer educação física, por que você não faz uma administração ou uma contabilidade, talvez, algo que não exija tanto de você. Então, essa dúvida que as pessoas colocavam para mim foi um dos maiores obstáculos que eu tive que enfrentar. Mas acredite que você não, essa dúvida que eles que eu pudesse me desafiar e buscar vencer dia após dia esse desafio para que eu pudesse chegar até a conclusão do curso. Na verdade, você é uma pessoa de um caráter ousado, né? Independente que vieram pedradas, independente que vieram os olhares, eu imagino que as pessoas te olhavam assim e falavam, o que esse cara está fazendo aqui, né? Mesmo assim, e na verdade, assim, o que eu percebo, eu posso estar até enganada, mas quanto mais as pessoas te colocavam no sentido de que vai fazer uma contabilidade, que você vai ficar dentro de um escritório sentado, mas isso te desafiava não para provar para o outro, mas talvez para você mesmo, no sentido da realização, né? No sentido de é isso realmente que eu quero e é isso que vai brilhar os meus olhos. Mas eu não quero que você me responda agora, porque agora a gente precisa para o intervalo. Okay. Vai pensando aí, relembrando, né, as memórias afetivas que a gente tem, porque quando a gente fala da tua profissão, teu rosto transforma, você sorri, parece que o teu olho brilha mesmo que você esteja de óculos. Então vai aí relembrando como é que foi todo esse processo, que aí eu já volto com você já, tá bom? É isso, meu irmão e minha irmã, mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e já nós voltamos aqui para falar com o Tiago e saber como é que foi tudo isso para ele durante o processo na academia. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meu irmão e minha irmã, quero agradecer você que acompanha toda a programação da TV Imaculada, não só aqui do nosso Viver com Fé e Saúde. Então, muito obrigada a cada um de vocês que se fazem presente. Vocês sabem que, na verdade, além do programa que vai ao ar aqui na TV, o inédito, né? Nós temos todas as reprises do decorrer da semana, várias reprises que, inclusive, foram pedido de vocês que a gente pudesse reprisar mais, né? A nossa programação, para quem perdeu ou não. E tem também no YouTube, que depois eu vou passar o endereço direitinho para que vocês possam acompanhar por lá se você perdeu por aqui. Então, muito obrigada pelo sim de vocês aqui, quando vocês se conectam aí direitinho com a gente. Hoje nós estamos falando, gente, olha só o tema do nosso programa: superação através da fé, do esporte, da adaptação e do amor.
O nosso convidado é o Tiago da Silva Vasques, ele que é professor de educação física, está contando aqui pra gente a história dele de ressignificação. Eu falo ressignificação porque o tema superação eu acho que é meio controverso, mas tá aí formado, profissional de educação física, né, Tiago? Professor. E antes de nós irmos para o intervalo, nós estávamos falando em relação aos obstáculos que você enfrentou na faculdade, né? Enquanto você cursava educação física, aqueles olhares, aquelas falas, você ouviu muitas vezes as pessoas, inclusive te oferecendo outros cursos, né? Que tal contabilidade? Mas você focou na tua meta, você focou no teu objetivo. Você não se viu incapacitado de concluir o curso e, melhor que isso, você hoje exerce a sua profissão. Fala pra gente como é que era isso pra você, o que te impulsionava cada vez mais. Porque tem aquela questão que, às vezes, quanto mais a pessoa te olha com um olhar de piedade e acredita que você não tem condições, não tem o seu valor, mas você não tem a sua condição de concluir, mais isso fazia com que você pudesse seguir adiante e concluir o curso, não foi? Conta pra gente como que foi toda essa trajetória pra gente. Bom, quando as pessoas me falaram que era impossível eu fazer educação física, quando as pessoas me chamavam de louco, de doido, por ter essa vontade de ser realmente no futuro próximo esse profissional de educação física, que graças a Deus eu me tornei, quando elas me falaram isso e me falavam isso, né, Claudinha, isso me motivava, por quê? Porque eu respondia simplesmente que o impossível só existe para quem acredita nele. E eu não sou uma pessoa que eu acredito no impossível, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que acredito que para Deus nada é impossível, acredito que tudo é possível ao que crê, né? E vale a pena a gente acreditar nos nossos sonhos e lutar por aquilo que a gente quer. Então acho que essa minha resposta, que o impossível só acredita, só existe, né? Para quem acredita nele, eu acho que era a forma que eu tinha também de me motivar ainda mais e de querer vencer esse desafio e conquistar esse objetivo. Tiago, tão importante você falar dessa forma como você nos apresenta, porque tem pessoas, em relação à questão do impossível, né? Para Deus nada é impossível. Tem pessoas que também dizem, para Deus nada é impossível, mas vai, senta e fica esperando que as coisas aconteçam. A forma como você apresenta para a gente é aliar a fé ao seu livre-arbítrio, no sentido de que eu acredito sim que para Deus nada é impossível, mas Ele vai me ajudar com a parte espiritual dele, mas eu também preciso fazer a minha parte. Eu também preciso acordar todos os dias, eu preciso realmente estudar, eu preciso fazer com que aconteça o meu sonho, ou seja, é a gente aliar a fé, a espiritualidade, aos dados de realidade que você tem. Você acreditava e você tinha dados de realidade de que sim, você tinha e tem, né, todas as condições de você concretizar esse seu sonho de ser professor de educação física, né? Então, quando você traz isso pra gente, de que de fato para Deus nada é impossível, realmente não é. Mas a forma como você apresenta pra gente foi muito importante, mostrando de que também nós temos que fazer a nossa parte, né? Porque quem está nos assistindo às vezes fica, né? Ah, mas como assim para Deus tudo é impossível? Eu acredito e nada acontece na minha vida. Mas opa, cada qual no seu quadrado fazendo a tua parte, vamos dizer assim, né? Exato. Deus, com a questão daquilo que Ele escreveu da história pra gente, né? Desde quando a gente veio para a vida intrauterina da nossa mãe, nossa história já estava escrita pelas mãos dele. Né? Mas aí, pela misericórdia, pela graça dele e pelo amor que ele tem por todos nós, ele faz com que a gente realmente escolha os nossos caminhos. E cada caminho que a gente escolhe, ele já escreveu a história também, né? Então, eu gostei muito da forma como você trouxe, nesse sentido de que é cabeça no céu, né? Nas estrelas em relação aos seus sonhos, mas literalmente pés no chão dentro da realidade, né?
porque estátua de bronze com pés de barro vai ruir. Então, que a gente possa, de fato, realmente concretizar os nossos sonhos, mas não sentado. E me parece que foi assim com você, que, na verdade, você sempre lutou, trabalhou, no sentido de você realmente conseguir fazer com que você tivesse êxito ao término do curso. Foi isso? Não dando ouvidos para as negatividades que as pessoas te traziam, né? Os olhares maldosos ou, de repente, de piedade. Às vezes nem maldoso, né, Tiago? Às vezes querendo te ajudar, falando, vai fazer contabilidade, exato, né? É mais ou menos assim, nesse exato sentido? Eu acredito o seguinte, que esses olhares que eu recebia no decorrer do curso, Claudinha, talvez, e é mais confortável para mim pensar dessa forma, mas também analisando essa questão da minha realidade e da realidade do nosso país, nesse sentido, nesse aspecto que eu vou te falar. Talvez esses olhares aí tenham sido pela falta de conhecimento da maior parte das pessoas, né? Isso. Eu acredito muito que nós temos que usar da nossa história, nós temos que usar da nossa vida para mudar a nossa realidade e para transformar a realidade e a vida das pessoas. Eu acredito muito nisso. E quando você disse que Deus, que é o próprio autor da nossa história, já tem a nossa história escrita, eu acredito nisso também, porque existe uma passagem bíblica que me toca muito quando a gente escuta dizer assim que Deus, ele já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe. Isso nos remete a pensar, a sentir e a ver realmente, nitidamente, o amor de Deus por nós e o quanto, aos olhos de Deus, cada um de nós somos únicos e somos especiais. Para Ele e para o nosso próximo, né? Sem sombra de dúvidas, né? Inclusive para nós mesmos, né? Conta pra gente como que surgiu a ideia do livro. Menino, você tem um livro, né? Escritor ainda. Bom, eu sou escritor desde abril de 2010, né? E lá em abril de 2010 eu criei um projeto chamado Evangelizando por Meio da Escrita. Esse projeto que eu criei, ele consiste no quê? Eu comecei já naquela época a escrever alguns artigos religiosos sobre a nossa igreja, alguns artigos motivacionais, né? E dentro disso, eu vi que era possível eu promover essa evangelização por meio da escrita. E eu fui guardando comigo esses artigos, né, esses textos, mas chegou um dado momento da minha vida que Deus me fez realmente escutar a voz dele. E eu percebi que eu não devia guardar esses artigos, entre aspas, para mim, né? Eu devia transmitir, né? Transmitir realmente tudo o que Deus vinha me falando, né? Por meio desse trabalho de escrita que eu vinha fazendo. Então, nessa ideia, né? De evangelizar por meio da escrita, realmente, foi que eu fui criando um acervo, né, de textos, fui pesquisando, fui revivendo assim alguns fatos da minha vida e sempre nessa visão de se superar, de se desafiar, de vencer a cada dia, sempre nessa ótica aí. Então, em 2017, eu falei, não, eu vou realmente escrever esse livro, mas antes de escrever o livro, eu tinha que ter uma proposta de trabalho com o livro, né? Sim. E aí foi que eu me coloquei diante de Deus, né, e de Nossa Senhora, e pedi para eles qual era
a vontade deles para minha vida com esse projeto de Sim. escrita, com esse projeto de livro, enfim. E foi então que eu vi que eu devia sim escrever esse livro, devia sim escrever um livro que contasse a minha história, e a proposta inicial de trabalho com esse livro é, ia ser de fato um trabalho de palestra motivacional, de pregação, onde eu pudesse levar a minha história para as pessoas. Por quê? Porque eu acredito na força da minha história, eu acredito que a minha história e também a sua, de cada um de nós, é capaz sim de transformar e para melhor a vida das pessoas, né? É isso. Que coisa linda, Tiago. Eu confesso que eu estou emocionada, assim, com a força de vida que você tem. E ao mesmo tempo, no sentido da força da família. Porque se você Exato. é exatamente aquilo que você se apresenta hoje como homem, né, como esse adulto lindo aos olhos de Deus, lindo aos olhos de todos nós, é porque você teve essa base lá no início, te sustentando, te orientando, te acolhendo e, sobretudo, te colocando no caminho da espiritualidade. Porque hoje não há como, na verdade nunca houve como a gente seguir o nosso caminho sem a espiritualidade. Ela faz parte do nosso processo, sobretudo de vida humana, né? Mas eu quero que você fala pra gente sobre o livro. Olha, gente, o tema do livro dele, tudo é uma questão de adaptação. É o nome do teu livro, né? E a gente vai olhar ali, você mandou algumas Exato. fotos. Fala pra gente sobre o seu livro, porque quando falou de livro, como será que é o tema do livro, né? E você trouxe algo assim que qualquer um pode se adaptar a qualquer situação. Tudo é uma questão de adaptação, né? Fala pra gente. Exato. Bom, esse tema, para mim falar do livro, primeiro eu tenho que falar como surgiu o tema, né? Para Ah, vocês entenderem, para tá. quem está nos assistindo entender. Esse tema, inicialmente, ele surgiu porque essa frase, tudo é uma questão de adaptação, eu sempre escuto, né? E sempre ouvi ela, né? Desde que eu nasci até os dias de hoje. Então, é um tema que realmente me acompanha desde o meu nascimento até o presente momento. E esse título, Tudo é uma Questão de Adaptação, é uma frase realmente que eu vejo que nos faz buscar nos motivar dia após dia, né? E esse livro conta a minha história de vida, é uma autobiografia onde eu relato toda essa questão de superação, de adaptação, de motivação, de evangelização e de fé que eu vivi e que eu venho vivendo e eu ainda vou viver, se Deus quiser, por muitos anos, Sim. né? E eu acredito assim que o que eu mostro nesse livro, quais os pilares realmente que me sustentaram e que me sustentam até hoje, que é essa questão que a gente já colocou antes aí, a questão da família, do trabalho, do esporte e da fé como meio de inclusão, como meio eficaz de supernação realmente, para que a gente possa se sentir e possa realmente ser parte dessa sociedade que tanto exige de nós, que tanto nos desafia e que tanto nos inspira. Nos inspira, sim, mesmo em meio às dificuldades, no sentido de buscar ser melhor, sermos cristãos melhores e sermos testemunho desse Deus, desse Jesus Cristo que vive em nós, que a gente ama muito, né? E que esse Jesus Cristo nos faz mais que vencedores e nos faz transformar com a nossa própria história, com a nossa própria vida, a vida e a realidade das pessoas.
Exato. Tiago, você tem um projeto, como você colocou bem rapidamente agora há pouco, onde você realiza palestras, né, de superação, palestras de motivação. Conta pra gente sobre esse projeto e se já aconteceu de você, claro que já deve ter acontecido durante esses anos todos que você desenvolve esse trabalho, de você perceber como as pessoas chegam para este encontro com você nessas palestras, como elas saem, se elas chegam para ti, te dão um feedback, né, que elas realmente se perceberam em algo diferente, que elas podem adaptar na vida delas, né, reescrever a Exato. história delas, porque a gente tem essa oportunidade de reescrever a nossa história todos os dias, né, como você colocou também anteriormente, que todos temos a nossa história e que pode ajudar alguém. Né? Nós somos subjetivos e cada situação que nós passamos, nós podemos em algum momento ajudar alguma pessoa. Né? Mas conta pra gente em relação a este seu projeto e como eu coloquei, você tem esse feedback, as pessoas falam pra você, Tiago, hoje eu cheguei aqui assim, assado, e eu ouvi você falando e mexeu aqui com todas as minhas conexões. Compartilhe com a gente. Bom, realmente essa pergunta que você me fez é muito importante porque eu percebo o seguinte, Claudinha, as pessoas que assistem a minha palestra, eu vejo que elas entram na palestra com uma sede de ouvir uma mensagem de esperança, uma mensagem de motivação, uma mensagem de superação realmente, que eu acho que são aspectos que o nosso país e o mundo inteiro está precisando dentro desse contexto que nós estamos vivenciando, né? Então, como as pessoas verem que vale a pena de fato viver esse presente tão lindo que Deus deu pra gente, que é a nossa vida, né? E você me perguntou também como elas saem após o término das palestras. Elas saem realmente acreditando que é possível realizar os sonhos, que é possível concretizar aquilo que se deseja, que é extremamente necessário se abrir à vontade de Deus, abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus na nossa vida. É extremamente necessário a gente abrir os olhos para que a gente possa ver com inteligência o que realmente Deus quer de nós, né? Não só na nossa vida, mas na vida das pessoas, porque ninguém vive sozinho. Eu acredito que um precisa do outro, um soma com o outro, né? Nessa questão de viver e de vencer esse grande desafio que é a nossa vida. E você me disse também, você me perguntou também se eu já tenho alguns feedbacks, né, das Sim. palestras. Eu vou te confessar que me assusta um pouco quando eu recebo esses feedbacks aí, porque enquanto ser humano que se propõe a fazer o bem para as pessoas, que se propõe a transmitir, né, algo de bom para as pessoas, a gente realmente não imagina, antes da gente se propor a isso, a gente não imagina a capacidade que a gente tem e a força que a gente tem de mudar e de transformar a vida das pessoas. Mas tudo isso com os pés no chão, dentro da nossa realidade, Isso. dentro dos nossos ambientes, né? E muitas pessoas me falam que o meu livro realmente um testemunho vivo do amor de Deus por mim e por nós, né? Também recebi uma mensagem esses dias de uma grande amiga minha que, que me falou que ela se sentiu impactada ao ler o meu livro, ao ficar sabendo das minhas palestras. Por quê? Porque ela viu o quanto eu tenho essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus realmente
na minha vida, né? Então, tudo isso, essas questões que eu estou te falando, que eu coloquei para você, que eu ouvi, são apenas duas questões de muitas questões e muitas coisas boas que, graças a Deus, eu tenho escutado das pessoas. Mas isso apesar de me assustar um pouco, desculpe a redundância, mas apesar de me assustar um pouco, me deixa tranquilo. Tranquilo e convicto de que realmente eu vou ser capaz, sim, de levar esse projeto para frente até quando Deus me permitir. E isso tudo também me deixa consciente da minha responsabilidade como escritor, como palestrante, como pregador e, sobretudo, como evangelizador e como cristão, né? É isso. É exatamente essa parte, né, de evangelizador, que eu vejo que, embora tudo que de back que você recebe te assuste, e ao mesmo tempo te deixa tranquilo, e eu vejo como um sinal de gratidão também, que você desenvolve um trabalho lindo. Gente, além de tudo mais, ele que pertence, né, à paróquia São João Batista, e eu aproveito e mando um abraço para todos vocês da paróquia São João Batista. Gente, Tiago, ele é coordenador paroquial da paróquia juvenil, que desenvolve um trabalho bacana lá com jovens. E diante disso, desse trabalho bacana que você desenvolve junto à comunidade juvenil, eu gostaria que também você deixasse bem brevemente uma mensagem para quem está nos assistindo, Tiago. Bom, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo na Pastoral Juvenil da Paróquia São João Batista, e aproveito da oportunidade também, Claudinha, de mandar um abraço, né, para os meus amigos, em especial para o nosso pároco, o Padre Ricardo, que nos acolheu como um pai realmente. Então, se nós estamos realizando esse trabalho lá na Pastoral Juvenil, foi certamente em virtude também desse nosso padre que nos acolheu também, e também em virtude do nosso sim que a gente deu para Deus, né? Sim. Então, dentro desse trabalho aí da pastoral, a gente procura promover essa evangelização, né? Sim. Constante, com a nossa vida em todos os nossos ambientes, né? E a mensagem, vamos dizer assim, que eu deixo para quem nos assiste nessa manhã, nesse dia hoje aqui, né? Que graças a Deus nós estamos tendo essa oportunidade única de estar junto aí. A mensagem que eu deixo é que realmente a gente deve acreditar em si mesmo, a gente deve ver que para Deus nada é impossível realmente, a gente deve ver que tudo é possível para quem crê, para quem acredita. A gente deve também acreditar em meio às dificuldades, em meio aos desânimos que às vezes acontecem, né? A gente deve acreditar que o impossível só existe para quem acredita nele, né? E a gente serve um Deus que nos prova que tudo é possível com ele, né? Então, e por fim a gente deve acreditar assim e ter muita fé em Deus de que na nossa vida realmente tudo é uma questão de adaptação. Querido, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa. É uma alegria muito grande para o meu coração, para o coração de todos aqui do Com Fé e Saúde. Louvo a Deus pelo dom da sua vida. Muito obrigada. Nossa Senhora sempre vá à frente, te conduzindo, te acolhendo. Muito obrigada mesmo, viu, pela sua participação conosco. Sem sombra de dúvidas, foi assim muito relevante para muitas pessoas que estão nos assistindo. Deus te abençoe, viu, Tiago? Amém, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Gratidão a Deus e a minha família, e também a vocês aí da TV Imaculada, que me acolheram
muito bem, né? Me coloco à tua disposição enquanto psicóloga e me coloco também à disposição da TV para que a gente possa, num futuro bem próximo, talvez estar junto aí, realizando um trabalho, né? Para que a gente possa promover com a nossa história essa evangelização que é tão necessária, né? E vamos em frente, né? Vamos acreditar que Deus é quem escreve algo novo na nossa vida todos os dias. Vamos acreditar que é preciso ter fé, porque a fé realmente nos move, nos conduz e nos faz ser realmente pessoas novas conforme a vontade de Deus na vida das pessoas. Gratidão, Tiago, Muito sem obrigado. sombra de dúvidas que eu conto com você. Te cuida, fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Outro igual. Que maravilha! Mas agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Gente, eu fiquei emocionada em vários momentos da entrevista com o Tiago. Quero agradecer mais uma vez o sim dele aqui para a nossa TV Imaculada. E como eu falei, você não conseguiu acompanhar, tem as reprises também durante a semana, mas o nosso programa vai ficar lá no YouTube, na Rede Imaculada de Comunicação. Você pode procurar lá o Viver com Fé e Saúde e assistir na íntegra a entrevista com o Tiago. Então eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que nos acompanham, todos vocês que estão aí ligados, que realmente eu tenho certeza que a fala que o Tiago trouxe pra gente, sem sombra de dúvidas, é para transformar a vida de várias pessoas, inclusive a minha, gente. Inclusive a minha. Quantas vezes a gente não tem, né, a questão de acordar naquele dia que fala, ai, meu Deus, não, é uma questão de adaptação. E como eu falei lá no primeiro bloco, vamos ter os olhos voltados também à questão da espiritualidade, à questão da fé. Isso, sem sombra de dúvidas, faz diferença em nossa vida. Como o próprio nome aqui do nosso programa diz, viver com fé e com saúde. Né? Esse é o recado sucinto que eu quero deixar aqui para todos vocês. Desejo que tenham uma semana abençoada, protegida, e a gente volta na semana que vem com o nosso programa Viver com Fé e Saúde. Fiquem com Deus e salve Maria Imaculada!